Para comentar toda essa guerra entre Rússia e Ucrânia, está aqui comigo Matheus de Carvalho Hernandes, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal da Grande Dourados, em Mato Grosso do Sul, e também, claro, Marita Graça aqui comigo no estúdio. Professor, muito bom dia, obrigada pela participação. Acho que a gente precisa começar hoje, falando sobre essa declaração ao fim da visita de Joe Biden, ali à Polônia, porque ele falou que Putin não tinha condições de continuar no poder, e aí depois a Casa Branca e o Blinken, vieram ali fazendo adaptações ao que ele tinha dito, falando que ele quis dizer que a Rússia e Putin não poderiam interferir na soberania de outros países, mas não que eles interfeririam no poder e nas eleições ou em qualquer âmbito desse lá na Rússia. Então, eu queria que você falasse sobre essa visita de Biden e um pouco sobre como essa declaração dele caiu para a OTAN, foi interpretada ali pela OTAN e pela Rússia também. Bom dia. Bom dia, Bárbara. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer colaborar com o que a gente produz na universidade pública para um veículo como a Globo News. Realmente, essa fala do Joe Biden, na minha interpretação, foi muito complicada, porque em política externa, toda vez que alguém precisa explicar exatamente o que você quis dizer, é porque você não disse exatamente com clareza o que queria dizer ou deixou mensagens subliminares, o que pode ser muito problemático. Na minha interpretação, essa fala do Biden, ela vem numa linha de atuação da política externa americana que, infelizmente, não parece estar disposta verdadeiramente a estimular a negociação. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Biden já chamou o Putin, por exemplo, independentemente de se a fala está correta ou não, os Estados Unidos, se quisessem o final da guerra de uma maneira muito genuína, estariam estimulando muito a negociação. E numa negociação é preciso que o interlocutor respeite aquele com o qual está conversando, que haja mínimos canais de diálogos bem conservados. E quando um dos lados, independentemente da incorretude do que faz o Putin, chama, por exemplo, o Putin de criminoso de guerra, de carniceiro, ou expressões como, meu Deus, precisamos tirá-lo do poder, ou ele não pode permanecer no poder, de fato, não é uma atitude que estimula a negociação, infelizmente. E, de alguma maneira, parece revelar o intuito do Joe Biden de muito mais manter a OTAN aglutinada e fortalecida, e, portanto, os Estados Unidos, como líder da OTAN, fortalecido, do que uma atitude que necessariamente colabora para o andamento das negociações. E aí, friso, a questão não é se essa fala, por exemplo, do Biden de chamar o Putin de carniceiro ou de criminoso de guerra está correta do ponto de vista jurídico e até moral, O Putin está cometendo crimes de guerra, mas a questão é que o Biden está numa função de presidente dos Estados Unidos. E, como tal, ele sabe que essa guerra só vai terminar mediante negociação. E para que haja negociação é preciso conservar esses canais de diálogo minimamente abertos. E esse tipo de fala, e que depois precisa vir a ser esclarecida pelo secretário de Estado, não ajuda nesse sentido, na minha opinião, especialmente tratando-se dos Estados Unidos, que tem um histórico também de desrespeito à soberania de outros países, que já cometeu também crimes de guerra. Então, me parece uma fala muito mais jogando para a torcida e para estimular, digamos, a coesão da OTAN, do que tanto tendo em vista o término do conflito. Professor, sobre isso que o senhor estava falando, a gente sabe que houve pesquisas de opinião dizendo que o presidente Joe Biden deveria ser mais duro em relação a Putin. Então, realmente, eu acho que ele está jogando para a torcida dentro dos Estados Unidos, visto que tem eleição de meio de mandato daqui a pouco e ele corre o risco de perder a maioria no Congresso. A Turquia, sobre isso que ele falou, comentou há pouco que o presidente Biden, que o Ocidente, não o presidente Biden, não deveria queimar pontes com a Rússia. Então, realmente, foi acho que o senhor concorda pelo seu comentário, que foi uma declaração bastante desastrada do ponto de vista diplomático, Agora, sobre a guerra em si, professor, eu queria saber o seguinte: houve uma sinalização
de que talvez a Rússia ficasse satisfeita só com a região ali de Donbás. Quer dizer, eles conseguiram estabelecer parcialmente um corredor entre a Crimeia e Donbás e o Mariupol seria um alvo também por causa disso. E talvez não houvesse mais interesse ou disposição até financeira, porque o Putin está gastando muito dinheiro com essa guerra e tem sofrido sanções, em realmente fazer tomar Kiev, por exemplo. O senhor acredita que isso é para valer, essa sinalização, ou realmente ele vai voltar à carga, como voltou em Grozny, lá na Chechênia, na guerra da Chechênia, e destruiu Grozny completamente depois? Bom dia, Marita. Muito obrigado pela pergunta. Interessantíssima a sua abordagem. Olha, qualquer exercício de futurologia é complexo, né? Ainda mais num cenário como esse envolvendo grandes potências. Como você bem observou, de alguma forma ou de outra, ainda com as dificuldades que se apresentam em Mariupol, o Putin conseguiu estabelecer um corredor entre a região do Donbás, mais a leste, e a região da Crimeia, né, que deriva daquela primeira ação de 2014. Com isso, não só ele facilita saídas para o mar e dificulta a vida da Ucrânia, mas acho que ele consegue estabelecer uma espécie de cinturão que o separa a Rússia da Ucrânia, que vinha, digamos, flertando com a OTAN. Do ponto de vista geoestratégico, essa me parece o principal objetivo do Putin. No entanto, acho que há outras questões envolvendo, e é muito difícil a gente intuir o que exatamente o Putin e a Rússia querem com esse conflito, né? Acho que, a depender do desenrolar do conflito, de eventuais ajudas recebidas da China, enfim, do desenrolar das sanções, pode ser que ainda assim o conflito permaneça para além desse corredor de Donbás, de Mariupol e da Crimeia. Se a gente partir do pressuposto que o objetivo pode ser diminuir, digamos assim, a circulação de ideias ocidentais que pudessem, porventura, passar a fronteira e dificultar internamente o regime do Putin, então, se partimos desse pressuposto, a gente pode acreditar que a guerra vai continuar para além desse corredor, digamos, que vai do Donbás até a Crimeia. E em relação à sua primeira fala, eu concordo muito com essa ideia de que não se pode queimar pontes quando estamos falando de diplomacia. Mais uma vez, do ponto de vista moral e normativo, eu sou um pesquisador da área de direitos humanos, de organizações internacionais. Então, obviamente, me comovo com tudo que está acontecendo com a população ucraniana, todo o sofrimento dos civis. A ONU já soltou números, o Acnur já soltou o número de 3,8 milhões, números oficiais de refugiados. Então, certamente, do ponto de vista moral e do ponto de vista normativo, eu me compadeço muito e condeno veementemente esse conflito. Ocorre que eu não sou o presidente dos Estados Unidos e eu não estou numa função diplomática. E qualquer conflito, para que ele chegue ao fim, tem duas opções: ou é uma grande destruição mútua ou de uma das partes, ou é via negociação. E para que haja negociação, as pontes precisam ser conservadas. Então, qualquer tentativa de tirar a Rússia, por exemplo, do Conselho de Direitos Humanos, ou de tirar a Rússia da própria ONU, essa conversa que já circulou, ou, enfim, da OIT, eu, dentro do meu ponto de vista, digamos, esperando que o conflito termine via negociação, seria contra. Então, me parece que o Ocidente, e liderado pelos Estados Unidos, estão queimando muitas pontes para quem diz publicamente que quer findar o conflito. Professor Matheus continua conosco e a gente vai acrescentar aqui elementos. Na semana em que a guerra na Ucrânia completa um mês, vamos mostrar alguns dos registros feitos pelo documentarista Gabriel Chain, direto da capital Kiev. Aqui em Podilsk, onde um míssil atingiu esse shopping center, a devastação aqui é impressionante.
Equipes de resgates, eles estão ainda procurando sobreviventes nos escombros. Eu acho que a Rússia está tentando atingir essa infraestrutura civil aqui na cidade para poder causar certo tipo de pânico na população em geral. Eu só vi escombros e prédios residenciais nos arredores desse shopping com algum tipo de dano. Hoje começou novamente o toque de recolher de 35 horas, que começou hoje às 8 horas da noite e vai até na quarta-feira, 7 horas da manhã. Ou haverá mais ataques aqui na capital, ou eles estão tentando prender sabotadores. Desde o início da guerra, tem essas informações, elas correm bastante aqui na capital, que vários sabotadores russos e chechenos, eles entraram na capital e se esconderam fazendo ataques ou passando informações confidenciais de pontos estratégicos para que ataques aconteçam. Logo após esse ataque, eu fui no cemitério onde estava sendo velado o corpo de um soldado oficial das forças ucranianas. Ele chamava Yuri, tinha 61 anos de idade e morreu combatendo soldados russos nos arredores de Kiev. He was defending Kiev. He was like Nazi. They call us Nazi. But we didn't come to their houses. We didn't kill their children. We will witness. They started, but we will finish. Eu estou aqui no bairro de Svatoshan, que ele foi atingido hoje pela manhã por artilharia, uma casa que foi completamente destruída. É possível ver os bombeiros trabalhando agora para tentar apagar o fogo. E aqui foram 2 explosões que atingiram esse bairro hoje pela manhã. Nessa casa e outra muito próxima. Eu estou agora no supermercado aqui no centro da capital ucraniana e muitas prateleiras vazias. Alguns itens básicos já estão faltando. Eu vi ali a prateleira de pães, está quase toda vazia. As pessoas estão tentando pegar tudo que eles podem para poder estocar, armazenar esses itens. Sometimes you can't buy bread or milk, but it depends. It depends on day. It depends on actually mood, because maybe sometimes there is curfew for 2 days, and before that you can't find anything because people just try to take everything. Насчет фруктов нигде нету. Здесь лежит авокадо гнилое. Ну почему не продать, когда оно нормальное? Вот. Фруктов никаких, ни яблок. Вот здесь мандарины есть. Это единственный магазин, где что-то есть. Хочу сказать, что украинцы – это удивительная нация. Это так не понимали, что мы такие, понимаете? Поэтому Россия решилась на такой воспитательный момент.
Они просто не поняли, что мы в Советском Союзе, у нас были одни учителя, а украинцы garaздо сильнее духом, чем rússia, понимаете? Foi o primeiro dia, desde o início da guerra, que fez 8 graus. Assim, relativamente quente. Alguns dias atrás estava menos 7. Então eu percebi que muita gente saiu às ruas. Então isso dá um pouco de ânimo para seguir em frente nessa situação. Eu digo pela população civil, desse clima que deu uma esquentada, mas toda hora esse calor que começou a fazer aqui era pausado com barulho de sirene. Меня зовут Светлана, я жила в селе Бобрик, Броварской район. 10 марта к нам возле дома, возле порога упал снаряд. Погибла моя мама, ее разорвало вообще на куски полностью. Бабушке было 78 лет. Я была, получается, в доме, меня спасло то, что я была чуть-чуть в доме, и меня закрыл стол дубовый, поэтому я осталась жива. Это металл, это осколок. Входное отверстие вот, выходное здесь. И сейчас мы его убрали. Вот сейчас на перевязке. Я в комнате была, но когда упала возле порога, я увидела, что много пыли. Услышала, мама кричит, она бабушку звала. Я вышла, увидела маму, столом зажала. Бабушка, половина бабушки лежала рядом. Мне главное было маму вытянуть. Потом нам помогли соседи добраться к ним, и вот 10 дней в подвале. Маму обрабатывала как могла, водкой, чем угодно. Какие были антибиотики, чаи противовирусные, все, что было в аптеке, давала. А 20 числа нам открыли зеленый коридор, и нас вывезли. Бабушку во дворе похоронили. Чем виновата была моя мама, которая проработала 50 лет дояркой? Мы движемся в наше бомбоубежище, которое при роддоме создано. Нет, буквально до часу. То есть обычно у нас, когда идет воздушная тревога, то уже все, наверное, за это время знают, что самое страшное это 7-10 минут. Да? Ну, обычно она где-то минут 40-50 и сообщают каналы, что отбой воздушной тревоги, и мы тогда поднимаемся. Меня зовут Елизавета, я родила прекрасного мужчину. Это Егор Евгеньевич. Знакомьтесь. Он щирый украинец. Самое сложное в этой ситуации – это, наверное, давление родственников со стороны, которые просят покинуть страну. Я не покину страну, я останусь с мужем, потому что знаю, что у него под крылышком мне точно будет самое безопасное место. И кому я нужна в другой стране, не работающая, с маленьким ребенком на руках, со вторым ребенком, собственно говоря, тоже в rukах. Esses últimos dias, o meu produtor estava muito angustiado, claro, sem contato com o pai, com a irmãzinha de 8 anos de idade, e ele não tinha me falado isso durante as primeiras semanas, só depois que eu percebi que tinha alguma coisa acontecendo e que eu conversei com ele, ele me contou o drama que ele estava passando. Nikita, so yesterday you got like a really amazing news about your father. Like he managed to leave Mariupol, right? Can you tell me about this? Like how was for you to get this news? Позвонил, говорит, типа, как у тебя дела, что там происходит вообще, как мама. Ну, в общем, поговорили, как будто вчера созвонились, на самом деле они. Ну, я не сильно в нем сомневался, что все будет, типа, там плохо. Как вы жили? Вот конкретно, что вы делали каждый день, чтобы выжить? Мы прятались, как можно спрятаться. Мы дрожали и молились Богу. По поводу еды, по поводу, не знаю, убежища, как это все вы делали? У нас нет еды, и мы уже
соседи просили еду. А конкретнее, ну, не знаю, может, было неделю назад какая-то страшная ночь, или где-то на нашей улице что-то происходило. Можешь, пожалуйста, вот конкретно... На нашей улице, слава богу, ничего не происходило, но нету города Мариуполя, нету. Давайте так говорить. Мариуполь умер, города нет. Как для тебя все это переживается, если в целом? Мы просто здесь на интервью рассказываем миру, что происходит, и ты просто такой молодой пример, который как-то может рассказать про Мариуполь, про то, как для тебя именно 8-летней девочки, которая жила последний месяц в Мариуполе и вот выехала. Что ты можешь сказать? Ну, прятались в коридоре, там такое, мама заглянула в дверь, и, ну, а там пуля, нет, ванну так заглянула, а там пуля вот так вот. Ага. Вот, а мама особенно вообще плачет все время. Та жесть, не, ну Соня, конечно, молодец. Она, наверное, переживает меньше, чем я. Говорит, что все нормально, все держится, все хорошо. 8 lет. Essa família conseguiu deixar a cidade de Mariupol, mas não vieram todos. O pai ficou combatendo. A família não tem notícias dele há 10 dias. Como disse, essa é minha mãe. 16 de março. Um bombardeio na cidade atingiu um teatro onde mais de 1000 pessoas estavam abrigadas. Pelo menos 300 morreram. A casa deles ficava a 500 metros de distância somente. O teatro fazia parte do dia a dia deles. У нас там все мероприятия, ну, по отдыху, все праздничные дни, вся жизнь это наша мирная, счастливая. Она все происходило в районе этого драмтеатра. Еще у нас была площадь Свободы, тоже очень красивая. Но это чуть выше, это в районе 1000 мелочей. Теперь ничего этого нет. Там возле драмтеатра были огромными буквами на белом фоне написано «Дети». Там было бомбоубежище. Но несмотря на это... Ситуация в городе, невозможно было узнать, что там происходит, потому что не было связи. И ну, я перемещался там от бабушки там, к приятелю, там, как там, вот я или ездил, или ходил пешком, когда уже не смогли мы ездить, потому что осколки на дорогах lежали и боялись повредить машину, потому что понимали, что рано или поздно нужно будет выезжать оттуда. No caminho para Kiev, foram parados inúmeras vezes pelos russos. Não teve nenhuma noite que eles não pensassem que iam morrer. Мы не могли, не хотели уезжать. Меня даже, ну, как я навязывал эти белые тряпки на боковые зеркала, вот, с таким горем, вот прям слезы на глаза накатывались, как будто мы ну, вот, беженцы, бежим, не знаю, капитуляция какая-то. И мы совсем не хотели и боялись, и знаем, что там папа, его мама, бабушка, она сказала, я с вами не поеду, пока мой сын не вернется. То есть я его буду здесь ждать. Она жила там через пару кварталов в частном доме. Aqui conosco para comentar toda essa situação na Ucrânia, Matheus de Carvalho Hernandes, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal da Grande Dourados, e também Marita Graça. Eu acho que é inegável, né, professor, que a gente está falando de uma crise humanitária sem precedentes. Todos vêm comentando isso, né, analistas e todo mundo que acompanha essa situação. Como o senhor bem mencionou, mais de 3.800.000 refugiados até o momento, mas muitas outras pessoas estão em deslocamento dentro do país, como nós vimos agora há pouco na reportagem de Mariupol,
para Kiev e assim por diante, tentando chegar mais próximo, né, da Europa Ocidental. E a gente tem realmente uma situação muito difícil de ser resolvida a curto e médio prazo. Eu queria que o senhor falasse mais sobre essa questão humanitária e como é possível, apesar do exercício de futurologia não ser, né, viável, mas como é possível pensar numa reconstrução também da Ucrânia depois disso. Bárbara, ótimo ponto que você tocou agora. Essa questão humanitária, eu acho que do ponto de vista mais evidente, ela nos comove, comove a todos que estão acompanhando. Eu acabei de ver junto com vocês a reportagem feita pelo material coletado pelo Gabriel Chain, que aliás vem fazendo um trabalho imprescindível, cumprimentar vocês e estender a ele também, como documentarista, vem coletando coisas em loco. E isso, além da comoção que isso nos gera, isso é muito importante porque vocês sabem melhor até do que eu como jornalistas que durante um período de conflito a coleta de dados verificáveis, checáveis, né, que são verdadeiros é um grande desafio. Acho que o Gabriel vem colaborando muito nesse sentido. E mostra uma vivência muito crítica das pessoas que estão ali, tanto, como você disse, sendo refugiadas, né, ou seja, saindo da Ucrânia para outros países, mas também o fenômeno dos deslocados internos, né? Um fenômeno que a gente já viu aqui perto da gente na Colômbia, por exemplo, mas que é um fenômeno muito dramático também, especialmente porque há pontos em que o exército russo tem checagem e toda uma série de constrangimentos e receio do que pode acontecer. São pessoas civis como a gente, sem treinamento militar, que simplesmente querem sobreviver. E isso é muito comovente. E os números são muito impressionantes. Em muito pouco tempo, já temos quase 4 milhões de refugiados e o número não para de subir e possivelmente vai continuar subindo. O que complexifica muito a reconstrução, Bárbara, na minha opinião. Eu temo muito pelo processo de reconstrução da Ucrânia por alguns motivos, assim, porque agora a OTAN vem demonstrando uma propensão a colaborar defensivamente muito grande, outros países demonstrando solidariedade, mas a gente sabe historicamente que quando o conflito diminui um pouco e chega a hora de reconstruir, nem sempre essa solidariedade, essa propensão à cooperação aparecem na mesma intensidade. Então, eu temo muito pelo pós-conflito na Ucrânia, porque nós teremos um país com a economia completamente deprimida, um país e com pouco, na medida em que vai haver poucos recursos, porque o PIB, inclusive, vai estar muito depreciado, a estrutura física muito destruída, com isso os recursos serão poucos e as disputas internas por recursos serão muito agressivas, há chance de uma disputa fratricida internamente nesse sentido, e ao mesmo tempo um nacionalismo que vai estar super exacerbado, especialmente dirigido à Belarus e à Rússia, e também vai ser uma sociedade muito armada, porque a OTAN vem, né, enviando muito armamentos para dentro da Ucrânia, e vai ser uma sociedade muito armada, uma sociedade que a gente sabe que tem muitos grupos de inclinação neonazista e de extrema-direita. Então, me parece que nós temos um problema de longo prazo instalado ali na Europa. Realmente a reconstrução me parece que vai ser algo muito longo e, infelizmente, creio que muitos desses refugiados demorarão ou talvez nunca mais retornarão para a Ucrânia. Pois é, professora, isso cria um problema grande para a Europa, né? A previsão inicial era de 4 milhões de pessoas saindo do país, agora já subiu para 5 milhões, a gente não sabe onde isso vai parar e tem que acomodar essas pessoas todas, né? Nas escolas, as crianças, e sem falar a língua, muitos não falam inglês, e então fica uma situação bastante complicada para frente também para os países que estão acolhendo esses refugiados, né? Para dar a eles o bem-estar que eles precisam para seguir a vida, depois de ter deixado tudo para trás. Queria dar 2 notícias aqui. O líder local da República de Luhansk, autoproclamada, disse hoje que a região poderia fazer um referendo para fazer parte da Rússia, exemplo do que aconteceu com a Crimeia, e quando houve isso na Crimeia, a grande maioria optou por realmente se separar da Ucrânia e se unir à Rússia. E já houve uma reação do chefe da inteligência militar ucraniana dizendo que existe uma tentativa de criar uma espécie de Coreia do Norte e Coreia do Sul na Ucrânia.
e que o futuro do país seria um futuro de muita guerrilha. O senhor acha que pode ser isso mesmo? O senhor falou agora das pessoas muito armadas e tudo, e que essa coisa pode se prolongar como uma guerrilha, assim, por anos e anos à frente? Marita, infelizmente, exceto essa analogia entre Coreia do Sul e Coreia do Norte, que, claro, o ministro da Segurança ucraniana está bem no seu papel, né, de amplificar o discurso oficial. Mas, exceto esse ponto, eu concordo. Acho que a gente caminha, especialmente naquela região, para uma espécie de guerra urbana, uma guerrilha um pouco contínua, por esses fatores que eu coloquei. Porque, justamente ali, você tem uma população russa maior, que pode, eventualmente, nesse referendo, votar favoravelmente, e aí vai ser muito difícil ter observadores internacionais para testar a veracidade desse referendo, independente de ser verdadeiro ou não, vai ser muito difícil fazer essa checagem. E você tem também a população ucraniana que ali mora, que vai estar com esse nacionalismo, esse sentimento de mágoa, de invasão, muito aflorado. E ali você tem coletivos, você tem movimentos de extrema-direita e neonazistas que, depois da Crimeia, né, da invasão da Crimeia, foram incorporados às defesas ucranianas. Então, esses grupos, eles estão incorporados ao exército ucraniano, de alguma maneira, mas não dá para saber o quanto também, no médio prazo, eles estarão, de fato, eles aceitarão essa subordinação, né, os mandos, a cadeia de comando do exército ucraniano, e podem começar a agir de maneira um pouco mais autônoma e terão armas para isso. E, por sua vez, a população, ou a própria presença russa ali nessa região é muito grande. Então, eu acredito que essa região também vai assistir a um prolongamento desse conflito com características de guerra urbana ou de uma guerrilha urbana, infelizmente, porque a quantidade de armas e de interesses conflitantes ali são muito grandes. Professor, infelizmente mesmo, porque é claro que todo mundo quer, né, de uma maneira geral ali para a região, é a paz. Eu agradeço muito pela sua participação, professor Matheus de Carvalho Hernandes, de Relações Internacionais da Universidade Federal da Grande Dourados. Muito obrigada e um bom domingo para o senhor. Muito obrigado, Bárbara, sigo à disposição de você. E muito obrigada também, Marita Graça, pela participação, viu? Um homem de 19 anos foi preso suspeito